Olá, que bom ter a sua companhia hoje. Vamos mergulhar num tema fascinante e, assim, às vezes um pouco intimidador para muita gente: a Cabala. Por que estudar? É para agora, é para todo mundo. A gente vai explorar isso olhando para ensinamentos muito fortes de grandes mestres cabalistas. Sabe, fontes que realmente definiram essa tradição. Sim, fontes essenciais. Nossa conversa vai ter, uns 4 eixos principais que essas fontes trazem, né? Primeiro, essa coisa da busca, uma sede da alma por algo mais, sabe? Aquela inquietação. Exato. Depois, como o Zohar, que é um texto-chave da Cabala, é visto quase como um remédio mesmo para a alma. Terceiro, a gente vai tentar entender a diferença que eles fazem entre o corpo e a alma da Torá. Quer dizer, a prática e o significado por trás. A parte externa e a interna, né? Isso. E por fim, como tudo isso para eles se liga com a redenção, a transformação do mundo que eles esperam. Perfeito. E esses ensinamentos dão uma visão bem particular do porquê essa jornada para dentro é considerada tão fundamental por eles. Não é só, acumular informação. Não é só intelectual, né? Não, é um processo que mexe com a gente, sabe? E que, segundo eles, tem um impacto grande, coletivo. Legal. Então vamos começar a abrir isso, começando por essa primeira ideia. Essa inquietação, essa sensação de que falta algo, mesmo quando a vida parece, normal. Muita gente sente isso, né? Tipo um chamado. Sim, com certeza. E é incrível como o Ravi Hayakuk, que foi uma figura gigante no pensamento judaico moderno, aborda essa sede. Como ele vê isso? Para ele, isso não é um efeito, sabe? Não é algo errado. É a alma, a Neshama, que é a nossa essência divina, buscando a origem dela, a conexão com o infinito. É a alma meio que cutucando a gente, dizendo, olha, tem mais coisa aqui. É bonito isso. É lindo. Ele escreveu uma coisa assim: mesmo que encontremos pessoas que são grandes na Torá, que não murche o coração daquele que sente uma sensação interna, a pressão da sede da alma pelos segredos. No final, esta é a nossa porção, pois o Senhor está perto de todos aqueles que lhe rogam honestamente. Quer dizer, essa busca pelos segredos, essa vontade de ir além do superficial, não é para ser abafada, é um sinal de que a alma está ativa, buscando a conexão dela. Exatamente isso. É a alma se reconhecendo, como parte de algo maior dos mistérios da vida. Mas, claro, isso sempre puxa aquela outra questão, né? Ah, sim. A famosa história de não entrar no Pardés, que a gente traduz como pomar, mas o sentido aqui é os níveis mais secretos da Torá, certo? Como é que a gente junta essa sede toda com esse aviso de ter cuidado para não se perder aí? Ótima pergunta. E o Ravi Kook também ajuda a entender isso. Ele explica que o alerta, na verdade, é para quem chega de forma muito intelectual, fria, sabe? Quase como um estudo acadêmico, ou só para cumprir um dever, vamos dizer assim. Sem o coração naquilo. Isso. Mas para quem chega com um desejo que arde mesmo, uma sede que vem da alma, aí a conversa é outra. O próprio Ravi Kook diz algo como: concernente à regra de não vagar no Pardés, isto deve ser dito àquele que vem para fazer apenas o que a Torá manda segundo a lei, pois aquele que anseia e almeja aprender as coisas internas está sob a regra, deve-se sempre aprender a Torá no lugar em que seu coração o deseja. Interessante. Então, o desejo real, a força dessa busca que vem de dentro, já seria a própria preparação. O querer muito já começa a criar a capacidade para receber esse saber mais fundo. Precisamente. É como se esse desejo profundo fosse construindo o keli, que é a palavra cabalística, para o recipiente, para a vasilha. O anseio sincero prepara a nossa capacidade interna para poder receber a luz espiritual que a gente busca. Não é sobre ter as respostas antes, mas ter a direção certa, a paixão certa no coração. Faz todo sentido. E, falando em receber essa luz, isso já conecta com o nosso segundo ponto. O Zohar visto como um remédio espiritual.
Muita gente para aí, né? Pensa, quem sou eu para ler o Zohar? Não sou digno, não tô pronto. Dá uma autocensura, quase. É uma barreira muito comum. E mestres como o Rabbi Tzvi Hirsch Horowitz, ele alertava muito contra isso. Ele usou uma imagem forte pedindo para a pessoa não se ver como uma árvore seca, incapaz de chegar na santidade interior. Árvore seca. Forte mesmo. Ele escreveu algo tipo, não permita que o eunuco diga, já que sou uma árvore seca e quem sou eu para me aproximar da santidade interior? As palavras do sagrado Zohar têm o poder para a alma e são acessíveis a cada alma de Israel, pequena ou grande. Acessíveis a cada alma. Isso é bem direto. Mas, na prática, como é que um texto tão denso, complexo como o Zohar pode ter efeito, mesmo se a pessoa não está entendendo tudo de primeira? Parece um pouco mágico, não? Então, é aí que entra um conceito fundamental explicado pelo Baal Hassulam, que foi talvez o maior cabalista do século XX. A ideia da Or Makif. A gente pode traduzir como luz circundante ou luz envolvente. Or Makif. Luz circundante. Isso. A ideia é que quando a gente se dedica a esses textos sagrados, especialmente o Zohar, com um desejo forte, honesto de entender, mesmo que a nossa cabeça, o racional, não pegue tudo na hora, a gente ativa essa luz espiritual que já está em volta da gente. O Baal Hassulam colocou assim, olha, apesar de não entenderem o que estão aprendendo, através do anseio e do grande desejo de entender o que aprendem, eles despertam em si as luzes que rodeiam suas almas. Olha, peraí, então é como se o esforço e a intenção fossem um ímã. Você atrai essa energia espiritual, essa Or Makif que começa a agir em você, tipo, de fora para dentro. Mesmo antes da compreensão intelectual, que seria a Or Pnimi, a luz interior, chegar totalmente. É quase como, sei lá, sintonizar um rádio antigo. Você ouve o chiado, Or Makif, ficando mais claro antes de entender a música Or Pnimi. Nossa, que analogia ótima, é exatamente isso. Essa luz circundante começa a purificar a gente, a refinar nossos desejos, a ajustar a nossa percepção. Ela vai devagarinho preparando o terreno interno para que a compreensão mais profunda possa nascer. O simples ato de se engajar com o texto com a intenção certa já começa esse processo de transformação. Entendi. É menos sobre entender e mais sobre desejar entender, então. O desejo é o motor nesse caso. Legal. E essa visão do Zohar como remédio, como ferramenta, parece ser levada bem a sério por alguns mestres, a ponto de falar em urgência. Né? Sim. Principalmente em certas épocas. Sim, alguns levam isso para um nível de urgência, assim, impressionante. O Rav de Komarno, por exemplo, num livro dele chamado Notze Chesed, ele escreveu que em tempos de muita confusão espiritual, que ele chamou de heresia crescente. O estudo do Zohar e dos Tikkunim, que são os comentários, umas correções sobre o Zohar, seriam um remédio essencial. Ele chegou a sugerir algo bem radical para a época dele. O quê? Ele disse, se o meu povo, quando a heresia aumentou, teriam estudado o livro do Zohar e os Tikkunim com as crianças de 9 anos. Com crianças de 9 anos? Caramba! Isso tira totalmente a cabala daquela imagem de algo só para velho sábio, né? Coloca quase como um item de primeira necessidade espiritual em tempos difíceis. Nossa, forte. Muito forte. Mostra a importância que ele dava para isso como proteção espiritual. E essa ideia de necessidade leva a gente para o terceiro ponto, a diferença entre o corpo e a alma da Torá. O que acontece, segundo essas fontes, se a pessoa foca só na prática de fora, nas mitzvot, nos mandamentos, nas ações, mas esquece essa dimensão de dentro, a Kabbalah. Olha, as fontes são bem diretas nisso. O Santo Rav de Zid Shuv, por exemplo, ele usa uma comparação que pode soar meio dura, mas é para fazer a gente pensar. Manda. Ele diz assim, sem o conhecimento da sabedoria da Kabbalah, uma pessoa é como um animal, pois segue as mitzvot sem sabor, apenas rotineiramente. Uau! Como um animal.
A ideia não é ofender, claro, mas é para destacar que sem entender o porquê, a intenção profunda, a conexão espiritual por trás da ação, a prática vira uma coisa mecânica, automática, perde a vida, a conexão com a fonte divina. Perde o tempero, a alma da coisa, vira rotina, né? Mas parece que tem uns avisos ainda mais sérios sobre isso, que vem do próprio Zohar. É isso? Sim, e é um trecho bem impactante. Ele é citado pelo Rav Chaim Vital, que foi o principal aluno do Arizal, um dos maiores cabalistas de todos os tempos. E o que diz? O Zohar adverte sobre quem trata a Torá de um jeito superficial, sabe? Como se fosse só um livro de histórias e leis, ignorando a profundidade, os segredos dela. O texto diz: ai daqueles que fazem com que a Torá se seque. Ai deles, pois com estes atos fazem com que exista pobreza, ruína, roubos, saques, assassinatos e destruição no mundo. Nossa Senhora, pesado. A implicação aí é que secar a Torá, ignorar o sentido interno, teria consequências negativas concretas no mundo, tipo pobreza, violência. Como é que essas fontes entendem essa ligação? É para ler literalmente, causa e efeito direto? É uma colocação que choca, né? E força a gente a pensar. A lógica que essas tradições apresentam é que a dimensão interior da Torá, a Cabala, ela funciona como um canal. Um canal. Isso. É por onde a luz, a energia divina, a vitalidade espiritual flui para o mundo, trazendo bênção, sustento, harmonia. Quando essa dimensão é ignorada, quando a Torá é tratada como algo seco, sem alma, esse canal fica como que bloqueada. Entendi. E na ausência desse fluxo positivo, as forças de desequilíbrio, de falta, de negatividade, que se manifestam como pobreza, conflito, essas coisas, elas ganhariam mais espaço. Não é tanto uma punição de Deus direta, mas uma consequência da desconexão com a fonte da vida. É uma visão de interconexão muito profunda entre o espiritual e o material. Entendi. Quer dizer, a falta da alma não afeta só a pessoa, deixando a prática dela sem gosto, mas, nessa visão, impactaria o próprio fluxo de energia boa no mundo. Isso joga a gente direto no nosso último ponto. A relação entre estudar Kabbalah e a redenção final, a Geulah, aquele conceito de uma era futura de paz e revelação divina. Exatamente. E sobre isso, a gente tem uma das afirmações mais famosas e categóricas que vem do Gaon de Vilna, uma autoridade rabínica assim incontestável. O que ele disse? Ele declarou de forma muito clara: a redenção chegará apenas através do estudo da Cabala. Apenas através disso. Caramba, é uma afirmação muito forte. Qual é a lógica por trás dessa ligação tão essencial? Por que especificamente o estudo desses segredos seria a chave para essa transformação global, para Geulah? A explicação central que a gente encontra nas fontes cabalísticas é mais ou menos assim. O estado de exílio, a Galut, que não é só a dispersão física do povo judeu, mas, num sentido mais profundo, representa a ocultação da presença divina no mundo. Aquela sensação de que Deus está escondido ou distante, esse é o problema raiz. A ocultação. Isso. A Kabbalah, pela própria natureza dela, é apresentada como a sabedoria e o método para revelar essa divindade que está oculta, para trazer a luz de volta para a superfície, para desvendar a realidade espiritual por trás da aparência das coisas. Ah, então peraí. Se o exílio Galut é basicamente ocultação e a Kabbalah é a ferramenta para revelar. Então, estudar Kabbalah se torna um ato direto de combater a raiz do exílio. Não é só um estudo para benefício pessoal, mas uma ação concreta para manifestar a divindade no mundo e na gente. Nessa visão, cada pessoa que se aprofunda nisso está ativamente ajudando a desmontar o exílio e a acelerar a chegada da redenção. Isso muda tudo. O estudo deixa de ser uma coisa passiva, de só receber informação, e vira uma participação ativa na construção dessa nova era. Faz muito sentido. Exatamente. É uma visão de agência, sabe? De cocriação.
O Baor Assolam expressa isso muito bem quando ele fala da relação direta entre espalhar a sabedoria da Cabala e a vinda do Messias. Como ele coloca isso? Ele escreveu: somente através da expansão da sabedoria da Cabala para as massas é que obteremos a redenção completa. A expansão da sabedoria e a vinda de nosso Messias são interdependentes. Ou seja, quanto mais essa sabedoria se torna acessível e compreendida, mais perto a gente estaria dessa era de plenitude. O estudo vira quase uma ferramenta de engenharia espiritual, construindo ativamente essa realidade futura. Uau! Ok, que jornada intensa por essas ideias. Vamos tentar juntar as peças principais que esses mestres trouxeram para a gente. Primeiro, aquela inquietação, aquela sede por mais profundidade. Não é defeito, é a alma chamando. É um bom sinal, né? É o chamado interior. Segundo, o Zohar e textos parecidos são apresentados como ferramentas poderosas, quase como remédios para a alma, que funcionam pelo nosso desejo sincero, mesmo se a gente não entende tudo de cara. A intenção ativa aquela luz circundante. Correto. O desejo abre a porta. Terceiro ponto, bem sério. Ignorar a dimensão interior, a alma da Torá, segundo essas fontes, não só deixa a prática religiosa meio vazia, mas poderia ter até consequências negativas maiores, por secar o canal da energia divina para o mundo. Sim. Essa conexão entre o estudo interior e o bem-estar do mundo é bem forte para eles. E, finalmente, a conexão talvez mais bombástica. O estudo da Kabbalah é visto não só como algo bom, mas como essencial, como o motor que empurra ativamente a redenção coletiva, o fim do exílio espiritual. Exatamente, apresentado como a chave mestra. Resumindo bem, então, para essas fontes que a gente viu, a Kabbalah não é um passatempo esotérico para uma galera intelectual. É apresentada como uma força viva, urgente e transformadora, com poder de impactar a nossa vida pessoal e o rumo do mundo. É isso? É exatamente essa a mensagem central que eles passam. É uma perspectiva que coloca uma responsabilidade e um potencial enormes nas mãos de quem sente esse chamado para ir mais fundo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Considerando essas ideias sobre a profundidade do estudo interior e suas possíveis consequências, seja pelo caminho da Kabbalah ou por qualquer busca espiritual genuína, como seria se mais pessoas levassem a sério essa busca por um entendimento mais profundo das coisas? Como isso poderia redefinir a nossa própria prática, seja ela qual for, ou até mesmo a nossa forma de ver o mundo e interagir com ele? Fica aí a provocação para a gente pensar. Uma ótima reflexão para levar. E com essa reflexão a gente fecha a nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela companhia nesta exploração. Esperamos que tenha sido esclarecedor e, quem sabe, um pouco inspirador também. Até a próxima.